Mr. Big. E o baixista, um absurdo. E ele tocava tudo. Eu falei, mano, eu preciso conhecer esse cara. E ele fala, mano, você precisa conhecer esse cara, esse baixista é foda. Aí ele sofreu um acidente, ia ficar sem tocar, ele do pescoço pra baixo, ele não ia se mexer. Aí ele se recuperou, cara, foi tipo um milagre de Deus, A assim. gente vai aprender tudo de novo. Não, assim, ele fez isso rápido. Aí você fala, caralho, como é que pode? E aí, um dia ele foi lá, era o meu dia de aula, ele foi lá, ele falou, mano, esse aqui é o meu aluno que eu falei pra você e tal. Ele chama André. Aí ele tava lá, a gente acabou conversando, começamos a pegar amizade e tal, não sei o quê. Aí passou um tempo, eu comecei a fazer aula com ele. Porque, tipo, eu me sentia muito mais, assim, confortável de pegar tudo que eu queria saber com ele. E a gente acabou pegando uma puta de uma amizade. Então, assim, e ele tinha uma banda cover de Mr. Big. E eles ensaiavam no estúdio. E nessa época eu tinha uma banda que já fazia som autoral. Aí eu já tava começando a entender. Não tava tocando bem, mas já tava começando a saber me virar, assim, já não tava, tipo, desesperado com a palheta na mão, assim, e doendo, sabe? Já conseguia pelo menos usar o dedo pra fazer. Não era grande coisa, mas eu já tava estudando, então tinha uma banda que fazia som autoral, aí tinha uma banda que fazia cover, e a gente ensaiava no estúdio, que os caras do Mr. Big, cover, eram os donos do estúdio, ensaiavam lá, e esse baixista que era meu professor, ele ensaiava lá com eles, tanto que eu comecei a fazer aula com ele no estúdio, só que eu nunca trombava os caras. Mano, eu lembro que quando eu vi os caras, eu falava, mano, é os caras da banda do Mr. Big, porque eu só conhecia meu professor, e ele falava, puta, às vezes eu chegava na aula, ele tava praticando as músicas do repertório deles, e eu olhava ele tocando, eu falava, mano, olha que bagulho, caralho, olha que foda. Puta, meu professor era foda. Então, assim, eu era mó fã dos caras. Eu falava, mano, a banda dele deve ser muito foda, só que eu nunca vi os caras. Aí teve um dia que eu fui ensaiar, o cantor tava lá. Eu falo, mano, ele canta Mr. Big, velho. Aí tinha um quadro na parede, tipo, do estúdio. Tinha um quadro, claro que eu já tinha visto, mas tipo, tinha um quadro do Angels Cry, e ele falou, porra, foi da capa do Angels Cry do Angra, que eu também já gostava. Ele falou, caralho, velho, foi minha mãe que pintou. Eu falava, caralho, velho, esse maluco é muito foda, velho. Ele gosta de Angra, ele canta os bagulho. Então, assim, virou a referência. Aí chegou, teve um dia que eu fui ensaiar, tava o guitarrista. Mano, eles tocam Van Halen. Mano, o cara toca Van Halen. Como que o cara toca Van Halen? Porque eu tava acostumado a ver os caras tocar Nirvana. Não por nada, não quer dizer que Van Halen é melhor que Nirvana, não é? Van Halen é mais, né? Mas é que aí que tá, era uma novidade. Era um cara que tocava uns bagulho que você falava, mano, eu tava acostumado a ver banda dos amigos, assim, que tinha guitarra base e guitarra solo, e o guitarra solo não solava e o guitarra base não fazia base. Então, mas era a nossa realidade ali, velho. O que? Mas era que era o bagulho. Tipo, o guitarra solo não solava. E o guitarra base, a base dele não acontecia nada. Mas, mano, é porque era. É igual você falou, não tinha, mano, informação. A gente não tinha referência. Então, mano, a gente era na raça. A gente demorava pra aprender. Hoje, graças a Deus, é tudo mais prático. E aí, mano, e os caras já eram tudo formado em música. Eu falava, caralho, os malucos fizeram faculdade de música. Então, assim, foi um mundo novo. Aí eu comecei a andar com os caras, não pelo interesse de, puta, eu preciso andar com esses caras, porque os caras são muito foda. Mas meio que acabou que naturalmente a gente virando amigo. E, mano, foi passando tanto tempo. Hoje, a banda que eu trabalho com a banda que faz casamento. A banda que eu trabalho, os donos da banda são esses malucos do Mr. Big. Hoje eles já nem tocam mais, eles só administram a banda. Um cuida da parte da logística, de luz, de som. E o outro atende os casais. Ele faz reunião com o casal, fica o dia inteiro nessa. E não canta mais. Eu fiz muito. E aí, tem a parte mágica também do bagulho, que você, mano, você começa a conviver com os caras, claro, vê que você ali tem interesse e tal, vai, ó, ouve tal bagulho, ó, estuda tal bagulho, ó, faz tal, ó, vem aqui, sabe? Os caras começam a dar os caminhos pra você. Norte, né? Pô, os caras começavam a arrumar, eles trampavam muito, tipo, tocando por aí. Ó, não tem baixista hoje, vamos fazer? E aí puta, mano, eu vou tocar com os caras, velho. Eu lembro que quando eu tocava de começo, assim, sabe? Pra mim era eu falava, mano, eu tô tocando com os caras, dono do estúdio lá, velho. E tipo, mano, os caras me chamam pelo nome, sabe quando o bagulho começa a mudar? Aí hoje, pô, a gente virou brother, assim, a gente, graças a Deus, tem uma amizade além do lance do trampo, não é só colega de trabalho, assim. Mas lembrando lá atrás, não sabendo tocar nada, esses meio que o trabalho que eu faço com esses caras hoje, eu aprendi com eles a fazer. Uhum. E tipo, e aí é um lance que, mano, uma coisa é você aprender a tocar. Aí beleza, você tira as músicas. Mas o trabalho que eu faço lá com eles, por exemplo, a gente faz casamento. É um tipo de trampo que você não precisa só. Não é que não precisa. Você não tem que só tocar. Então vai, tira a música, você sobe lá em cima do palco e toca.
Porque você tá tocando. As pessoas não estão muito, assim, lá pra prestar atenção em você tocando. Se você tá tocando bem ou tá tocando mal, se errou. Tá... Não é isso. Eles estão numa festa, então eles estão se divertindo lá. Você tem que ajudar eles a se divertirem. Você tem que. Porque eles estão mais na pegada de tocar música, dançar, conversar, sabe? Essa música aqui, toca, sabe? Aquela coisa de bêbado. E não só bêbado, mano. Por exemplo, no casamento, o casal é o sonho da vida deles ali, talvez. Então você tá fazendo parte do sonho da vida deles. Então você tá colocando a música. Claro que você tem que fazer um negócio legal. Mas ali é meio que você tocar de uma forma que seja animado. Animado não é bem a palavra. Mas Por isso daquelas dancinhas? cara, e assim, mano, moleque, era super tímido, velho. Eu era muito tímido. Esse bagulho de dançar hoje, não é que eu faço forçado, não é que, dá pra ver porque que você faz muito espontâneo, assim. E até porque, tipo, mano, eu entendi que isso faz parte do trampo, assim. Pra mim, isso, meu modo de... Não quer dizer que seja uma regra, assim. E até eu falo pros alunos, porque aí você tava falando do lance de, o baixo, qualquer um toca, é o mais fácil. Ele falou, a gente tava zoando eu não. Não foi o que eu falei, tem muita gente que fala. Eu sei que baixo é difícil. Não, mas aí que tá, teve uma época que rolava esses lances. Uns conhecidos tocavam, aí quem é o baixista? É o tecladista que toca com tal. Aí eu falei, caralho, mas ele não é baixista, velho. Por que os caras não chamaram eu e chamaram ele? E, pô, eu sou baixista. O cara, claro que ele tocou bem. Mas eu falava, porra, velho, eu tô aqui estudando, eu sou baixista, velho. Pô, o cara tá lá tocando baixo. Aí eu comecei a me ligar, eu falei, mano, baixo qualquer um pega qualquer um que toca outro instrumento pode pegar um baixo e tocar. Aí eu tinha um professor que falava assim, mano, ninguém vai tocar igual o baixista. Baixista é baixista, então você tem que ser baixista. Aí você vai se aprofundando mais, você vai estudando mais, você vai não estudar mais, mas você vai... Tem coisas que só o especialista vai fazer. Você vai convidar sei lá, um cara que pra montar o estúdio. Mano, tem que ser alguém que saiba de som. Não pode ser um cara que conserta a geladeira. Por mais que as coisas... A eletricidade liga tudo, mas, cara, é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Sim. E aí eu comecei a me ligar que eu tava meio... Eu não tava, assim, incomodado porque tinham outras pessoas tocando em lugares que eu gostaria de tocar. Eu tava incomodado que eu falava assim, mano, meu som não é tão legal ao ponto de eu ser chamado. Qualquer um faz o meu som, assim. Então, por exemplo, esse lance de dançar. Eu percebi que era um bagulho, mano, não é todo mundo que faz essa parada, assim. Então, aí eu me forcei por causa do lance que eu falei. Eu era muito tímido, mano. Era muito tímido. E, mano, meu primeiro show, minha mão ficou inchada. Então, imagina, você acha que... De nervosismo. Cara, de nervosismo. Meu primeiro show foi olhando pro baixo aqui, olhando pra mão, sabe? E a tensão estampada no meu corpo, assim. Ele gritava, eu não quero estar aqui, saca? Tô desesperado. Aí eu falei, mano, não posso ser esse baixista pra sempre, assim. Eu tenho que, em algum momento, sair dessa casca e falar, não, eu tô me divertindo fazendo bagulho. Então, assim, tem gente que se diverte. Eu gosto de dançar. Mano, eu gostava de Michael Jackson, velho. Óbvio que eu não danço igual o cara, mano. Ninguém dança igual o cara, mano. É impossível. Mas, mano, eu via que o maluco fazia aquilo, ele tava, pelo menos... não é um lance só da voz, não é só um lance do cara cantar. Aí fala, pô, o cara tá copiando... Não, tipo, óbvio que não tô copiando o Michael Jackson. Mas eu falei, caralho, e se eu dançar, velho? Por que não? E tanto que, mano, já aconteceu de eu pegar trampo, velho, chama o Gustavo, que o Gustavo é foda pra animar. Então, assim, dependendo do trampo, as pessoas me chamam. Mas dependendo do trampo, por causa desse bagulho, eu também não vou, mano. Não que eu não vou, que eu escolho não ir. Mas, tipo, o nego não me chama. Porque acaba meio que falando, mano, o cara vai querer aparecer. E não eu não tenho essa vaidade de eu precisar estar lá na frente. Porque quando eu, tipo, o baixo, geralmente, geograficamente falando, ele tá lá no fundo. Do lado da batera. Isso, eu vou tocar, eu monto meus bagulho lá na frente, cara. Aí, claro, você vai entrar na casa da pessoa, mano, licença, posso entrar, com licença, onde eu posso montar. Claro, você não pode chegar. Mas, meu, eu quero estar na frente, porque, mano, eu quero aparecer por conta disso. Você toca igual você falou, mano, às vezes tem os caras bêbados. A minha ideia é eu tocar, mano, alguém saber que eu toquei, mano. Eu ir no banheiro na hora que acaba, o cara olhar pra mim e falar, mano, você não é o cara que tava tocando lá? Gostei da dancinha, hein? É isso, mano. É isso. E, tipo, pra mim, eu falo, mano, aí eu saí de casa e toquei. Porque se é pra eu sair de casa, pra ficar horas lá esperando e demora, pra eu voltar, ninguém fazer ideia que eu saí. Mano, qual que é o sentido de eu fazer aquilo? Aquela coisa que não é visto, não é lembrado, né? Então, aí que eu entendi que, por exemplo, fazer um lance que não é uma dificuldade pra mim. No começo era. Eu fui me forçando a fazer isso. Só que aí você começa a fazer. Você vê que sai natural. Eu falo, porra, por que não, velho? Claro que eu não vou roubar a cena, uma cantora. Meu, você tá ali, você tá tocando pra um determinado artista. Meu, é ele que tá ali. Meu, é roupa preta, você fica lá no fundo, ninguém vai olhar pra você, pronto, meu. Entra mudo, sai calado, obrigado, tchau.
pronto, esse é o trampo. Agora tem trampo que não, você faz parte do negócio. Igual casamento, as pessoas não estão ali prestando atenção na banda. Mas, cara, não, você tá fazendo parte, você não é um vaso ali. Então, pô, é a alegria que você tem que levar pras pessoas que estão casando, é o sonho da vida da pessoa. Aí, tipo, você vai fazer parte da banda de casamento daquela pessoa. Tipo, E aquela fulana casou e eu toquei no casamento dela. Tipo, ela falou assim, aquele cara tocou no meu casamento. Tipo, uma coisa pra sempre, né, mano? Não, e não só isso. Hoje em dia todo mundo tem celular. Toda hora tem alguém filmando você tocando. O casamento tá rolando, é fotógrafo, é vídeo a todo momento, e tá filmando a noiva. Tá filmando a noiva, mas no fundo tá a banda. Aí a noiva vai assistir a primeira vez o vídeo, ela vai prestar atenção nela. A segunda vez ela vai, olha tal pessoa. A próxima vez, nossa, que banda, nossa, banda, porque ela vai ver o fundo, porque ela já viu ali. Aí você começa, é igual quando você assiste um filme a terceira vez, você repara numas cenas que você não reparou. A noiva vai assistir com família, tal, ela tá vendo a banda lá no fundo, falando, nossa, essa banda aqui, olha, começando desanimada, eles estavam desanimados, né? E, pô, é um investimento, não é barato pra ela, é um sonho, claro que é importante, vai marcar a vida dela, mas tem que marcar positivamente, não pra ela olhar e falar assim, nossa, que banda, podia ter escolhido outra banda, né? Então você meio que faz parte junto com todo mundo. Então, assim, quem trabalha com casamento tem que entender que cantores, óbvio, tem que cantar bem, mas você ali é o Rodrigo Faro, Marcos Mion, não é Pavarotti, é apresentadora, é Eliana. As meninas, os caras, as meninas, elas têm que conversar com o público, entender que, meu, tá na sua mão e na sua voz a animação da galera que tá ali, dos convidados, e da festa ter uma. Da festa ser uma festa, depende delas. Então, às vezes, a gente vai tocar. Pô, no dia seguinte, o noivo manda mensagem de WhatsApp. Puta, obrigado, vocês foram foda. Puta, todo mundo comentou. Tá. Mas não é porque a gente tocou pra caramba, é por causa disso. Foi animado, mano. Foi ali, aquela energia, assim, não foi aquela energia que chegou na banda e morreu. Às vezes que a gente quer público, a gente, às vezes, por exemplo, no casamento ou numa festa, assim, a gente não repara tanto na banda musicalmente, a técnica e tal. A gente repara na energia que a banda passa. Exato. Às vezes a banda não pode ser, tipo, a melhor banda técnica no quesito de tocar. Mas às vezes é uma banda tão legal que o cara chega, pula e todo mundo se diverte, chama assim, sabe? Que você se diverte mais com a banda, assim, do que tipo, o que a banda tá tocando em si, né? Não, e outra, mano, você saiu de casa pra ver qualquer que seja o show, a não ser que seja, falando dos artistas, pode reparar, mano. Por que o Charlie Brown era foda, mano? Porque, mano, o Chorão tinha uma energia absurda. O Champignon tinha uma energia absurda. Thiago, os caras tinham uma energia absurda. Então, assim, eles dançavam, não é que eles dançavam, mas você olhava e falava assim, malandro. E aí, você fazer algo que a galera tá assistindo, mano, tá todo mundo pulando. Pô, como que você vai ter o dom de conseguir agitar todo mundo pulando com uma música sua, um bagulho seu, fazer todo mundo ali se conectar? Se você mesmo não tá ali, você tá ali tocando. Saca? Ninguém vai, por mais agitada que seja a sua música, todo mundo vai olhar e falar assim, nossa,